Fala, Túlio. E aí, Rafa, beleza? Beleza? E aí, galera? E aí, pessoal? Saudações. Bom, Boa noite, boa noite. E aí, Túlio, tranquilo? tudo na paz, né? Não sou muito familiarizado com essas tecnologias de câmera, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô Passou o procurando. nervosismo, Oi? agora vamos. Já vai passando o nervosismo e já já a gente acostuma aí. Fala, Ah, Cleber. beleza. Pessoal, novamente, obrigado pela presença de todos, tá? Eu estou aqui hoje com meu convidado aqui para essa live de hoje, é o professor Túlio. Eu sou o professor Rafael, tá? Para quem nunca participou e está participando pela primeira vez, eu sou Rafael Reis, sou engenheiro agrônomo, sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, no campus Colorado do Oeste, é onde a gente fica sediado. E a gente trabalha aqui com essa área aí, né, de cultura, pastagem, de integração lavoura-pecuária, produção de silagem, né? E, e aí a gente propõe aí a gente está propondo essas lives aqui com o intuito de debater alguns temas, né, que são pertinentes, que sejam úteis para os nossos alunos nesse período que a gente está com atividades em EAD, digamos assim, né? E que também a gente possa discutir com os produtores, com os técnicos. Então, a gente tem tido momentos bem legais aqui de discussão, né? Então, mais uma vez, hoje tem vários colegas nossos aqui participando, agradeço a todos, né? Vários familiares, né, que estão nos assistindo e espero que seja mais uma noite bem produtiva, tá, pessoal? Então, professor Túlio, eu vou passar a palavra para ele fazer a apresentação aí de início. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí e daqui a pouquinho a gente já começa com os temas aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a metodologia, tá? Mas se vocês já tiverem perguntas aí, já pode começar a colocar aí que a gente vai reservando aqui para falar um pouquinho depois, tá bom? Túlio, se apresenta aí pro público. Valeu, Rafa. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Confesso que não sou muito familiarizado com câmera, mas uma galera começou a pedir e falar, tanto aluno quanto os amigos, falou, vai lá trocar uma ideia. Eu aceitei aí o convite do professor Rafael. A gente, na verdade, eu e o Rafael, a gente se conhece de longa data. A gente estudou junto quando na antiga escola agrotécnica, que é o mesmo campus que a gente atua. Depois eu segui para estudar zootecnia e ele agronomia. Fiz zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Trabalhei desde a graduação e mestrado também. Já ingressei no mestrado com o professor Ulisses Secato, na área de pastagem e forragicultura. Depois fui para a Bahia, né, dei uma guinada na minha vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Trabalhei com o professor Robério lá, mais na área de nutrição, suplementação a pasto, mas sempre envolvido com as pastagens, com as forragens, né? Depois eu passei um tempo com doutorado de sanduíche no Canadá, voltei e agora estou aqui de volta para casa. Eu e o professor Rafael, a gente divide um laboratório de bromatologia, a gente coordena um laboratório de bromatologia. A gente tem vários projetos em comum na área de pastagem, principalmente, né, de forragem. Esse ano a gente começou a dividir uma disciplina também, que é uma disciplina do sexto período de zootecnia. A gente conduz de forma conjunta. Então, eu sempre falo para os alunos e para vocês que estão assistindo aí, Clevinho aí, grande chefe da Emater, um dos chefes da Emater, a Emater é parceira nossa. Eu sempre falo para os nossos alunos, pessoal, principalmente esses da disciplina que eu e o Rafael a gente coordena, que é para eles aproveitarem o máximo, e eu vou pedir para vocês aproveitarem o máximo também hoje, porque o Rafael tem uma expertise na parte, talvez uma visão agronômica da coisa, né, da questão do cenário da forragem, da planta.
não deixando de lado o aspecto animal também. E eu talvez tenha uma visão um pouco mais da parte do animal, do comportamento do animal, do ato de colher a forragem, como que ele se comporta, o que a forragem tem a oferecer para aquele tipo de animal, para aquela categoria animal, né? Se ela é mais exigente, se ela é menos exigente. Então, a gente sempre tenta fazer esse pacote de informações para dar o melhor para os nossos alunos e para vocês também aqui hoje não vai ser diferente. E a parte das perguntas aí, vamos tentar fazer igual o Rafael. Vocês podem ir mandando aí. O Rafael vai organizando aí. Algumas eu posso responder, talvez, de forma mais imediata, para a gente conseguir dinamizar a logística aqui, que o tempo é curto, né? Vários outros baluartes, eu diria assim, da produção animal e vegetal também já passaram aí pelo Instagram do Rafael e também outros Instagrams aí que vocês têm acompanhado. E eu aqui hoje vou tentar contribuir o máximo vocês, tá? Para vocês. Isso aí, tudo. Eu acho que tudo é positivo, né? Todas essas iniciativas são legais e vamos tentar aproveitar bem mais essa uma horinha que a gente tem aqui. Pessoal, de forma geral, tá? Metodologia bastante simples. Eu e o Túlio, a gente formulou aqui mais ou menos um roteiro de informações que a gente acha, né? Informações que a gente acha que são pertinentes aí de debater. E à medida que a gente for discutindo sobre esses assuntos, né? Vocês podem ir fazendo as perguntas, as dúvidas. Eu vou tentar ir anotando essas dúvidas aqui. Algumas a gente pode responder, né? Se já tiver ali no gancho do assunto, ou se não, mais para o final. Aí a gente vai reservar um tempo para tentar tirar essas dúvidas, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vão mandando aí que eu vou tentando anotar aqui para a gente ir discutindo, tá? Eu já vou de antemão falar, né? Como acontece em outras lives, às vezes a internet dá uma travadinha, uma caída aí. Se acontecer isso, não vão embora, né? A gente tenta retornar aqui, tá? E a gente também vai tentar não passar muito, extrapolar o tempo de 1 hora, né? Em respeito ao tempo de vocês também e das outras coisas que todo mundo tem para fazer. Então nós vamos tentar ficar aqui, né? E afinal de contas, hoje é quase uma sexta, né? O pessoal aí não pode sair de casa, mas todo mundo... Eu já acabei de receber uma foto de uma picanha aqui, de um pessoal que comprou carne para assistir a live hoje. Já é véspera de feriado, então vamos tentar ocupar bem o tempo de vocês aí, fazer valer esse tempo. Gente, esse tema, né, para quem é produtor aí, para quem é pecuarista, né, o professor Paulo Carvalho está aí, ele não pode dar a resposta que ele deu para a gente aí em outros momentos, né, que senão já a gente poderia encerrar a live aqui, né. O professor Paulo Carvalho respondeu para mim aí ontem no Instagram, pelo WhatsApp, falou, não, escolhe a mais barata, né? Acho que é uma resposta muito lógica, né? Claro, brincadeiras à parte, a gente vai discutir sobre isso hoje, né? Esse processo de escolha da forrageira não é um processo fácil, né? Ele envolve aspectos econômicos, aspectos climáticos, aspectos edáficos, aspectos dos mais variáveis fatores, né? Então, a gente precisa... O nosso objetivo aqui hoje é que a gente consiga entender isso. O que a gente tem que levar em conta para que a gente possa fazer uma escolha segura para o produtor, tá? Nós somos professores, a gente trabalha com aluno, mas a gente está auxiliando no processo de formação de alunos que vão atender produtores, assim como a gente também atende. Então, a nossa discussão aqui é bem voltada de forma mais segura. Então, o nosso objetivo, de forma geral, aqui hoje é esse, tá? Então, nós vamos passar por alguns tópicos aí, tá, pessoal? A gente vai falar de onde que vem os capins que a gente usa, um histórico, né, uma contextualização geral, como que essas forrageiras foram disseminadas no nosso país, essa influência dos aspectos edafoclimáticos, a gente vai falar dos principais gêneros, né, principalmente aí braquiária e pânico. A gente vai falar da parte de morfologia, fisiologia e como que a gente tem que levar isso em conta na hora de tomar a decisão, de acordo com os tipos de manejo que podem ser empregados. E lá no final, né, Túlio, a gente espera
que vocês saiam tendo pelo menos uma clareza assim, nos aspectos que a gente precisa levar em conta para entrar para tomar essa decisão. Então, Túlio, eu vou passar aí para você fazer uma contextualização inicial geral, falando, né, do histórico das forrageiras que a gente usa, um geralzão aí para a gente começar a nossa discussão aqui. Fica à vontade aí. Beleza, Rafa. Agradecendo aí o pessoal que entrou aí, que está em peso aí. Estou vendo vários estados do Brasil, os amigos de profissão e amigos fora da profissão também. Então aí para talvez aprender um pouco, né? Quem sabe começar a investir um pouco de dinheiro aí na pecuária de corte, que eu gosto mais, mas também pode ser voltado para a cadeia leiteira. Pessoal, eu gosto muito, quem já foi meu aluno, quem conversa comigo, eu gosto muito de tentar analisar os fatos, né? Desde o ponto de vista histórico, né? Para a gente ver como é que foi a evolução das coisas. Quando a gente passa a entender, o professor Paulo Carvalho está aí, a Janaína Matucelo não está aqui porque ela está em outra live agora ao mesmo tempo, a gente até tentou conversar se a gente podia fundir as lives. Quando a gente parte do ponto de a gente entender a planta, entender a natureza e trazer aquele conhecimento, aquela informação para a gente, tudo fica muito mais fácil. Eu costumo dizer que a gente tem muito a aprender com as plantas, não apenas com os animais. Mas a gente tem que aprender o que a planta nos ensina e então manejar ela de forma respeitando a fisiologia dela. Do ponto de vista evolutivo, pessoal, eu sempre falo também, nas minhas conversas, eu morei um bom tempo na Bahia, fiz doutorado e pós-doutorado lá, fiz bons amigos lá e aprendi muita coisa lá. Para vocês terem uma ideia, quem não é da região lá, quem não conhece, lá muita gente acredita que o famoso colonhão, ele é um capim nativo, ele é um capim que nasceu desde quando Noé colocou as espécies animais no mundo. Por quê? Você derruba uma área lá, uma quiçaça, rapidamente brota o colonhão do nada. Mas muitos se enganam, pessoal, porque essa forrageira, ela veio da África, lá na época da colonização do Brasil, nos navios negreiros, etc. Né? Que isso está no livro de história, tanto do ensino médio quanto da parte técnica também. Então, pessoal, a maioria das nossas espécies forrageiras que a gente tem aqui no Brasil, voltada para a produção animal, são exóticas. E boa parte dela, uma grande magnitude, vinda do continente africano, da Ásia setentrional, por ali. Então, o que eu sempre falo para os alunos? Se a gente pegou um organismo lá, uma planta, né, extremamente adaptada a situações inóspitas, tanto do ponto de vista de temperaturas elevadas, seca extrema, solos muitas vezes pobres. Selecionou esse tipo de material genético, trouxe para o Brasil e aqueles acessos que se destacaram foram sendo colocados no mercado de forma paulatina e uns foram ganhando o gosto dos produtores, a depender da adaptação da sua região. Tá? Só que, pessoal, indo para a história ainda, eu tô com um livro aqui do meu lado, aqui, publicado em 1980. Esse livro aqui, Manual de Plantas Forrageiras. 1980. E eu parei para dar uma lida nele, e vocês não acreditam em mim, de lá para cá, pouca coisa mudou. De lá para cá, o que mudou foram alguns cultivares que foram lançados, obviamente, né? Alguns cultivares mais resistentes a algum tipo de doença ou praga. Porém, o manejo, pessoal, o manejo adequado, o beabá do manejador de pasto, tá tudo aqui, ó, em 40 anos publicado. E nós temos o dever, a missão de levar isso para o produtor. Muita coisa melhorou de lá para cá. Porém, é nossa obrigação melhorar cada vez mais. Eu não sei se vocês estão acompanhando muito bem esse raciocínio aí. Eu quero dizer assim que a tarefa, o dever de casa já está ali, a gente só tem que fazer. Não tem nada de muito diferente. Só que o produtor, o termo que ele usa até hoje é esse. Eu vou pegar esse 1980 aí, que ele traz aqui a espera da forrageira milagrosa, e o professor Paulo Carvalho aí compartilhou com a gente ontem, numa conversa no WhatsApp, que agora lá um grupo dele, lá do pessoal do Rio Grande, lá, eles lançaram uma nova cultivar, chamada Milagrass, né?
que seria uma grama milagrosa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra aí, né? Botaram cultivar até o nome em inglês, que é para resolver os problemas da pecuária, tanto do Brasil quanto do resto do mundo, né? Mas vai vender fácil. Depois eu vou passar o telefone ali da Rebeca, né, professor? Não sei se o Armindo tá aí também, que trabalha no grupo deles lá. O que seria essa planta milagrosa, pessoal? É uma planta que nasce em qualquer tipo de terreno, sem se preocupar com fertilidade, sem se preocupar com física do solo. Isso, pessoal, é uma situação utópica. A planta que tem alta produção, ela vai ter algum problema. Quando a gente melhoramento genético é isso. A gente melhora ou seleciona algum indivíduo superior, olha lá, milagrese é top. É isso aí, professor. Quando a gente melhora um quesito, invariavelmente a gente vai perder outro, tá? Então, se eu tenho muita produção de massa, aquela planta, ela precisa de uma arquitetura, ela precisa se estruturar para que ela mantenha o seu aparato fotossintético e uma plantação de alface. E para ter sustentação, eu tenho que ter alto teor de fibra, né? Aí vem a parte lignina e aí a gente vai perder em digestibilidade, tá? Olha lá, o pessoal já da Federal do Tocantins está comentando ali. Então, pessoal, acho que a ideia é essa. Eu quero passar para vocês que a coisa mais difícil é a gente convencer, isso aí, todo mundo que está em uma região do Brasil aí, Bahia, Sul, Centro-Oeste do Brasil, a coisa mais difícil que a gente tem nas mãos é convencer o produtor a escolher certo, tá? Se o produtor, quem estiver te contratando, quem você estiver orientando, se ele te der a liberdade de você escolher, pontuando cada item desse, a chance de você acertar lá na frente no seu manejo, desde a implantação, colheita, no pastejo, até a produção de leite ou carne, as suas chances de ter sucesso serão muito maiores. Tá? Valeu, Fábio. Repete. Travou até que horas? Aproveitando aí o que você falou agora, né? O professor Emerson Alexandrino comentou aí, essa planta já existe, essa milagresa aí existe mesmo, né? O esporobolos, segundo o professor Emerson. Esse capim, realmente ela é uma planta que tem vários dos componentes de quase uma planta milagrosa, né? Se ela servisse muito bem qualitativamente para os animais, seria fantástico, né, Túlio? Tentando, assim, dar uma complementada não, mas instigando você a entrar numa discussão, né? Essas plantas, né, Túlio, essas plantas evoluíram junto com ruminantes, aí, com herbívoros ao longo de muito tempo. Elas foram, a grande maioria delas, né, coletadas em regiões na África, né, vamos falar aí de clima até meio parecido com o nosso, tá, gente? Não é a África desértica, não, né? Condições de bastante chuva, né? E são plantas, né, interessantes para a gente cultivar, né, em pastagens cultivadas para que a gente possa trabalhar com animais. Agora, acho que é importante para quem está assistindo entender o seguinte, né? Esse processo de escolha, nesse processo de escolha, por que a gente precisa... por que ele tem... Vamos começar de novo. Por que a gente tem que fazer bem esse processo de escolha, pensando aí em produção, pensando em degradação? Como que fica esse assunto? Cara, assim, eu gosto de fazer algumas comparações para ficar um pouco mais para o pessoal entender melhor. Quando a gente fala de escolha da espécie ou da planta forrageira, ou do cultivar, eu gosto de brincar assim, primeira coisa a gente tem que saber se a gente eu vou escolher a planta, a espécie forrageira, ou vou escolher o produtor. Que tipo de produtor é você? Que tipo de técnico é você? Né? Porque isso, a gente tem que saber disso aí, a gente tem que partir desse pressuposto de que assim, cara, eu sei com que tipo de técnico, eu sei com que tipo de produtor eu estou trabalhando. Né? Chega para ele e pergunta assim, você quer investir? Você quer investir quanto? Ou você quer fazer mais do mesmo? Porque não adianta nada, nós como técnicos, né, como consultores, né,
Eu vi algum pessoal aí, pessoal de gerente de pasto aí, estudamos junto, trabalhamos junto. Não adianta nada você chegar lá com todo o seu know-how, querendo fazer Deus e o mundo, milagre não dá para fazer, né? Só se plantar milagres. E se o camarada lá não tem interesse de investir, aquele cara que não, isso é muito caro, essa semente é muito cara. Então, sim, primeira coisa, quer investir? Quanto? Segunda coisa, você quer trabalhar? Você quer manejar, né? Quando a gente fala de pastagem, manejo de pastagem, manejo de pastejo, a gente fala de trabalho, porque realmente é trabalhoso manejar pasto. Fácil, manejar pasto de forma fácil, é o que acontece no Brasilzão alongado aí, onde o camarada deixa o gado num piquete 1 mês, 40 dias, 50 dias, depois quando bateu na terra ele troca para o outro que está maior, não é nem que está melhor. Então assim, eu tenho certeza que o professor Paulo, o pessoal lá do CIA, que trabalha com pastejo, com pastoreio rotatino, eu inclusive fiz essa pergunta para ele ano passado quando ele esteve aqui, né? Porque qual é o tipo de comentário, a reação eu não digo nem do produtor, né, do proprietário, eu digo do pessoal que está na lida mesmo, lá na fazenda. Porque você tem que ter um manejo, você tem que trocar os animais muito mais rápido. A frequência de manejo, de troca, de alternância, né, dos piquetes é muito maior. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. No caso lá, que na live lá com o Armindo, que o Ed Carlos comentou, né, numa situação que eu não trabalho com um sistema rotacionado, eu trabalho com um sistema contínuo. Mesmo assim, a gente tem que fazer o ajuste de carga animal de forma frequente. E isso dá trabalho, ficar medindo a altura, né? A peãozada lá, a tropa lá na lida, no dia a dia da fazenda, às vezes dá uma espanada, porque tem que trabalhar mais. Então, assim, você quer trabalhar? Você tem uma equipe que vai trabalhar, que vai atender as suas indicações? Se tem, beleza. E o outro passo que eu falo, quando a gente está escolhendo o tipo de produtor ainda, né, escolhendo dentro da cabeça dele, claro, pessoal, você quer colher quanto? Você quer produzir quanto? Você quer manter níveis medianos, ou você quer produzir 10 arrobas, 12 arrobas, 14 arrobas, 15 arrobas? Não é uma coisa de outro mundo. Aqui em Rondônia a gente tem propriedades que a gente frequenta, o pessoal da Nelore 3B, por exemplo, mesmo, gado a pasto dele lá, fase de cria lá, eles conseguem produzir 10 arroba, 12 arroba, tranquilo a pasto. Mas para isso precisa saber o que é que vai fazer. Precisa saber se eu vou escolher uma planta de mais massa, de qualidade, se eu vou adubar, se eu vou corrigir. Partindo desse ponto, Rafa, aí sim eu venho escolher a minha forrageira, que eu chamo de candidata, né? A gente tem que escolher bem a nossa candidata. Igual um relacionamento. Ou candidato, né? Se for o caso aí. Porque a gente tem que escolher, porque vai ser, na maioria das situações, das fazendas do Brasil, vai ser uma espécie de casamento mesmo. A gente não fica trocando de forragem todo ano, né? Só quando é um sistema aí, talvez de integração, lavoura pecuária, alguma situação mais pontuada. Mas, de modo geral, pessoal, a gente tem que fazer a base, implantar uma pastagem de forma legal, adequada, para que ela cresça vigorosa e tenha perenidade, tenha persistência. Você ficar todo ano ou a cada 2 anos tendo que fazer algum tipo de reforma, cara, alguma coisa está errada aí, né? Olha lá a Isis representando o pessoal da 3B lá. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos escolher bem a candidata nossa. É igual assim que a gente vai começar a escolher a nossa candidata à forrageira. Não sei se você pensa por aí, Rafa. Se você quer fazer alguma complementação. Sim, eu acho que é importante. Até o Marconi, aluno nosso aí, fez uma pergunta, né? Em relação à escolha, a gente vai, né, conforme a área, o clima, como que é? Então, Marconi, funciona, essas coisas não podem ser separadas, né? O Túlio comentou agora, um dos fatores que a gente leva em conta aí na escolha é o produtor, é a fazenda, é o que o produtor espera, é o quanto ele quer investir, né, Túlio? O quanto ele está disposto a trabalhar, a mudar conceitos, né? A treinar a mão de obra, às vezes, em determinado momento, né? Capacitar a mão de obra.
Então, a escolha, ela leva em conta as características do produtor, da fazenda, do sistema, nível de investimento, o quanto se pretende trabalhar, né? Mas essa escolha, ela também leva em conta outros fatores que são de igual importância. A gente não pode falar, nesse momento, que um fator é mais importante que o outro, porque o produtor pode querer trabalhar com, né, um mombaça, vamos falar do mombaça, que é um capim que praticamente todo mundo na área técnica conhece. Nem toda situação ele vai conseguir trabalhar com mombaça, né? Se ele não tiver disposto a investir, se ele não tiver disposto a ter um manejo do pastoreio um pouquinho mais, né, ajustado, então essas coisas elas andam junto, né? Se o solo, o clima, né, principalmente as condições de clima e solo, relevo, elas também atuam nesse processo. É só a gente pensar e a gente lembrar, né, Túlio? Lembrar não, porque a gente talvez não era nem nascido, mas se a gente pensar como que os capins como que as forrageiras se espalharam aí pro Cerrado, né, pro norte do país, década de 70, por aí, talvez, 80, a Braquiária decumbens, né, Túlio, ela se tornou um capim muito importante na abertura de áreas no país, justamente por conseguir tolerar solo ácido, né? Solo de cerrado, solo de fertilidade natural baixa. Então, esse capim especificamente, ele se adaptou muito bem a essa condição que a gente tinha na época. Hoje é ruim, né, Túlio? Hoje a gente não pode falar assim, qual capim que se adequa a solo ácido, né? Você concorda com isso, Túlio? Vamos escolher um capim que tolera solo ácido. É só um exemplo, tá, gente? O que você acha disso aí? Esses dias eu vi um comentário de uma live aí, foram todas as lives que a gente vai assistindo, que eu não me lembro o que foi. Mas o camarada ele estava dizendo assim, poxa, o pessoal podia inventar, desenvolver, o pessoal do melhoramento genético, né? Talvez com uma crítica construtiva, deveriam fazer uma gramínea, lançar uma gramínea que não precise de manejo. Pô, lançar uma gramínea que não precisa de manejo mais uma vez, depois de 40, 50 anos, está em busca do milagre, do não ter que trabalhar. Eu sempre uso um exemplo de um produtor que eu dei um curso em 2018. Nunca me esqueço, eu chamo esse exemplo de produtor pica-pau. Ele era um produtor de leite, né, da região do Cone Sul de Rondônia, e eu fui perguntando a média leiteira de cada um. E, surpresa minha, o único, tinha a média de produção leiteira 3 vezes da média da sala toda. E ele falou, professor, 9 horas da manhã, quando eu acabo toda a minha ordem, eu começo a trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro. Às vezes falta uma ferramenta na minha propriedade, eu vou no vizinho, ele está assistindo o pica-pau sem camisa, deitado na área. Para ele, acabou o dia, acabou a ordem, acabou o dia, pronto. Então é isso que eu falo quando você quer orientar a implantação ou o manejo. Você vai atender um produtor que assiste pica-pau 9 horas da manhã, ou você vai atender um produtor que tem sangue no olho e quer produzir leite, quer produzir carne. Então é isso aí que a gente tem que saber. É um exemplo bem... Eu acho que eu nunca vou esquecer desse exemplo aí do produtor pica-pau. O Gabriel perguntou aí, quando que é a hora de decidir dar um passo à frente? Talvez seria escolher uma forrageira um potencial produtivo maior, não sei se é isso o que o Gabriel quis dizer. E eu vou parafrasear uma frase que eu vi numa live também um dia desse. Era o Antônio, antigamente eu chamava ele de Neto, né, o Cháquer. Hoje ele é conhecido no Brasil como Cháquer. Era o Neto e o outro Neto. O outro Neto eu não me recordo bem de onde ele é, mas esse outro Neto, ele falou assim, Gabriel, que o simples traz a implantação do hábito, tá? O que ele quis dizer com isso? Cara, se você já está manejando bem, você tem consciência do que é manejar pasto, você tem consciência do que é respeitar, sabe o que é uma taxa de lotação, sabe o que é respeitar a capacidade de suporte da sua pastagem. Se você aprendeu no simples, se você maneja bem e você quer produzir mais, você quer colher mais dinheiro, né, leite ou carne, é hora de você pensar em talvez entrar ou trocar uma forrageira mais agressiva,
ou entrar com adubação, aí você vai decidir lá na sua logística lá, tá? Ah, você falou, é isso mesmo, né? Então, beleza. Tá, Rafa, mas digamos, eu penso muito dessa forma. Esquece querer se apegar, me vê uma forragem milagrosa, me vê uma forragem de trabalho. Daqui a pouco o produtor ele quer uma forragem que abre o cochete dele e troca o gado de pasto, né? O produtor ele quer algo milagroso. Eu também costumo falar da fadinha dos dentes, né? O camarada, né, o Fabrício aqui falou do modismo, né? Tem a moda, tem o capim da moda, né? Aí o produtor ele chega no balcão da agropecuária e ele fala assim: me vê uma semente de capim bom, né? Ele não está interessado no que é, mas é bom. Aí o vendedor vai lá e vende para ele um semente de mombaça, né? Que é um capim que produz bastante, tem qualidade, se bem manejado, tanto do ponto de vista proteico ou fibroso. Aí o que ele faz? Ele não corrigiu nada na propriedade dele, nada. No máximo passou uma gradinha lá e pronto. Aí ele chega na propriedade, igual quando caiu o dente antigamente. A gente não pegava o dente, ia no telhado de casa, jogava para trás, fazia 3 desejos e ia embora. O produtor faz igual. Ele joga a semente e faz os 3 desejos. Que é, tomara que nasça, produza bastante e o gado ganhe peso, ou produza leite. Então, assim, isso aí não existe, cara. É esse tipo de produtor que você tem que mudar a cabeça dele. Existe muito produtor assim ainda. E a nossa missão é mostrar para ele que se a gente investir no manejo do solo, se a gente investir na escolha adequada da forrageira, cara, o sucesso é quase que garantido. Tá? É quase que garantido. Sim. Pedrão, Ernesto aí, um abraço, Ernesto. Sim. Ó, eu vou aproveitar já que você começou a responder essa dúvida aí do Gabriel, né? Vamos tentar dar uma juntada aí nas informações. Então, o Fabrício, inclusive, comentou aí agora, né? Primeiro, a gente precisa pontuar uma série de fatores, não é isso? Pontuar uma série de fatores. Como o Túlio falou, entre as candidatas, né, as forrageiras candidatas que a gente tem e os fatores que a gente pontuou, a gente acaba indo meio que por eliminação. Esse capim não se adequa. Esse capim se adequa. Esse capim não se adequa. Seria mais ou menos a gente vai formular aí um joguinho, né, mental, digamos assim, entre os fatores que a gente precisa considerar dentro da fazenda e o que essa forrageira tem de necessidade. É isso? Então, forrageira mais exigente demanda de mais coisas dentro da fazenda. Forrageira menos exigente demanda de menos coisas dentro da fazenda. É importante que a gente entenda o papel do pecuarista nesse processo. A gente não vai escolher o processo de fora para dentro da fazenda, né? Porque senão seria muito fácil. A gente pegaria o melhor capim que tem em qualidade nutricional e falaria para plantar esse. Só que tem muita coisa envolvida aí. Então vamos tentar pontuar quais são essas coisas, né? Primeiro ponto aí, né, que eu visualizo como sendo talvez o mais limitante. O primeiro ponto é solo, né, Túlio? Solo. Clima a gente não vai discutir muito, tá, gente? Nós estamos falando aqui, pelo menos aqui, nossa região, Rondônia, né, Cerrado do Brasil, a não ser mais para o sul aí, e Nordeste, que tem algumas características específicas, que trabalham com capins diferentes, né, campo nativo mais para o sul, capim nativo também, muito páspalo, né, no Pantanal, um búfalo ou uma palma forrageira mais para o Nordeste ou Nordeste de Minas. Pegando a região onde chove bem aí no país, a gente não tem muito problema com temperatura e chuva, né? Então a gente partiria para o solo. Agora o solo tem a parte química e física e tem a parte de relevo, né? Relevo e topografia, né, Túlio? Então, eu acredito que o primeiro ponto que tem que ser considerado nessa escolha é um levantamento minucioso do local onde ela vai ser implantada, tá? Tem encharcamento, tem algum problema em subsuperfície de compactação, né, Túlio? Que às vezes a gente não enxerga e aí dá uma compactação, a água não infiltra e depois a gente reclama lá na frente que deu morte súbita do braquiário. Não é uma morte súbita, é uma morte quase que planejada, né? Você contribuiu para que aquilo acontecesse. Então,
topografia, né, o relevo e a parte física e química interferem nessa escolha, né? Não sei se é Gabriel, Montorce, é possível fazer com que qualquer gramínea produza num solo fraco, né? Eu já passo para o Túlio aí falar. Qualquer gramínea, eu diria que é um exagero, mas muitas gramíneas é possível trabalhar no solo desde que a gente trabalhe aí com algumas práticas agronômicas. Então, só para fechar aqui, pontuar, certo? Pontuar principalmente as limitações que a sua área tem e pontuar quais as forrageiras que se encaixam no que tem na sua área e no que tem nos objetivos do produtor. Aí, depois disso, agora, Túlio, eu vou passar aí para você falar. E aí vamos direto em capins mesmo. Vamos falar de capins, vamos falar de braquiária e de pânico e tentar fazer essa ligação, pode ser? Pode. Pessoal, pegando o gancho da resposta que você falou do G. Montorce aí, eu posso produzir gramínea, né, em qualquer solo fraco, desde que faça as correções, né? Cara, eu falo nas aulas, produzir, pode. Coisa mais fácil do mundo é você produzir capim. Corrige lá, planta, fez tudo só certinho, vai nascer que é uma beleza. Agora, a parte do manejar pasto, manejar a pastagem como um todo, manejar o pastejo, não sei, vou te chamar de Gabriel, não sei se o nome é Gabriel. A gente tem experimento aqui, professor Fabiano, acho que ele está sem Instagram, não sei se ele está aqui, Fabiano Gama. Ele está testando lá com Mombaça, inclusive. Pegou areia esterilizada, sem nada, e está fazendo os tratamentos deles com todos os nutrientes, sem nitrogênio, sem fósforo, com metade da essência do fósforo. E as plantas nasceram, lógico, uma mais vigorosa, né? Onde está com todos os nutrientes, as plantas estão lindas. Tá? Então, assim, produzir? Vai. É igual soja. Nossa região aqui, há 10 anos atrás, quem não conhece, era praticamente mato na área de transição ali, na região de Vilhena, que é a região de Cerrado, transição aqui com o bioma amazônico. Terras eram baratíssimas, porque, de modo geral, aos nossos olhos são fracas. Só que hoje, se você vai lá, é soja e milho, soja e milho, soja e milho, e a integração lavoura-pecuária também está chegando, tomando conta. Por quê? O solo, nutricionalmente, ele é fraco, beleza. Mas todo ano, o produtor vai lá e coloca o que a cultura da soja ou a cultura do milho precisam para produzir. Tá? Então, assim, poder pode, né? Mas aí vai depender do depois. Tá? Beleza. Ó, vamos tentar afunilar aí para a gente conseguir organizar melhor organizar as nossas ideias, tá? Então, os pontos, né, Túlio, que eu acho que são aí, são essenciais no processo de escolha, acredito que a gente já comentou, tá? O que a gente tem que pensar é, quanto mais exigente é uma forrageira, quanto melhor, seja em produtividade ou até mesmo em qualidade, ela costuma ser mais exigente. Então, vamos tentar afunilar nossa discussão aqui com braquiária e pânico, pode ser, Túlio? Porque o nosso tempo é muito curto para a gente falar de muita coisa, tá? Em algum momento, se tiver alguma dúvida aí também de sínodo, né? Principalmente tífito, a gente pode conversar também. Mas, a princípio, vamos pegar braquiária e pânico, né? E como que funciona essa relação aí? Se a gente pegar um Mombaça, um Tanzânia, um Zuri, um Quênia, né? Ou até um capim-elefante, um penicetum aí para pastejo, como que funciona a relação de usar um pânico, né? Se eu quiser escolher um capim, seja do gênero pânico, o que eu tenho que levar em conta dentro da fazenda para tomar essa decisão? Manejo, subdivisão com piquete, solos mais férteis, como que funciona para pânico? Vamos falar do pânico primeiro. Tá, a primeira coisa são aqueles itens que eu mencionei no começo, né? O objetivo do produtor, né? E o perfil dele. Ele maneja bem, ele sabe manejar bem, ele já manejava bem uma braquiária antes, então ele pode manejar partir, né, dar um passo maior para o Mombaça, por exemplo, e a gente pode extrapolar para os outros pânicos aí de modo geral. Eu costumo dizer que o Mombaça ele é excelente, né?
Porém, se você errar a mão nele, se você errar o manejo, o pessoal até brinca às vezes. Eu sempre falo assim, se você errar o manejo do Mombaça, o boi não come mais ele. Só 3 coisas come ele: faca, fogo ou foice. Por Passadeira. quê? Porque o alongamento de colmo é violento. O Mombaça, os pânicos, no geral, são muito agressivos, eles crescem muito rápido. E se o camarada não botar boca de boi, né, para covar, para comer e rebaixar a altura a estrutura do dossel, ele vai crescer vertiginosamente. Ele vai passar de 1 metro e meio e vai virar só talo. Aí o professor Paulo aí está aí, não sei se ele está por aqui ainda, e quanto maior a participação dos colmos, dificulta a apreensão de folha, que é o que interessa. E se você está dificultando a apreensão de folha, a planta continua crescendo, e mais é uma coisa que vai crescendo, é uma bola de neve, vai crescendo mais colmo. Então, assim, eu vou otimizar, eu vou aumentar minha taxa de lotação, eu vou passar de 1 UA, né, de modo geral, por hectare, para 2, para 3, né? Aí sim, eu posso adensar meus animais, porque eu vou ter uma maior oferta de forragem e uma melhor qualidade, se bem manejada, né? Mas aí tem que ter em mente que pânicos, de modo geral, eles produzem mais. Para produzir mais, ele tem que ter mais comida, ele tem que ter mais nutrientes. Você tem que estar sempre de olho no seu solo lá, sempre fazendo as adubações de reposição. Tá? Por exemplo, pode falar aí. E outro ponto é a subdivisão, né, Túlio? Acho que trabalhar com pânico, capim, tem que ficar bem marcado isso, né? Trabalhar com pânico, capins que entolceram, como você comentou, né, que elevam o ponto de crescimento aí com facilidade, né? E tem muita perda se passar da altura de manejo, a gente não pode pensar em trabalhar ele no contínuo aí tradicional, né? Com o gado talvez 100% do tempo em cima. Não é que não pode, viu, gente? Só que isso é muito mais difícil de acertar do que você ter algumas subdivisões para pelo menos dar uma alternada no rebanho em alguns momentos. Sobre isso é interessante. Eu trabalhei lá no Paraná com Tanzânia, né, em lotação contínua. O gado ia com uma beleza, né? Só que era trabalhoso. Por quê? Porque a gente tinha uma faixa de altura para manter o dossel forrageiro, que a gente preconizou entre 45 e 50 centímetros. Então, era muito trabalhoso, porque alguns tratamentos, a estrutura da planta, da pastagem, baixava muito, a gente tinha que tirar animal e botar numa área adjacente, uma área de escape. Outros tratamentos, com maior nível de adubação, subia muito. A planta, o pânico, né, o tanzânico, começava a crescer muito, muito tal. O que a gente fazia? A gente tinha que pegar os animais na área adjacente, lá, os reservas, né, e tinha que colocar eles em campo, para baixar minha estrutura do dossel. Então, esse tipo de manejo é muito complicado. Não diria complicado, é mais trabalhoso, mas você chega perto do ótimo. É o que a gente conversou na última live lá, quando você estava conversando com o Armindo, e eu troquei uma ideia nos comentários ali com o Ed Carlos, tá? Dá mais trabalho você manter ele ali, porque ele é muito agressivo, senão ele passa muito. Falando de pânico por aí. Aí a gente tem o tamanho, o Maasai, né, por exemplo, que são pânicos de porte menor. O Maasai, a gente tem visto alguns relatos aí de problema de morte de alguns animais. Eu já escuto isso já há algum tempo, desde que eu estava no mestrado ainda. Eu visitei lá a Embrapa Gado de Corte, foi a primeira vez que eu tive contato com o Maasai. O tamanho, a gente acredita que vai substituir ele de forma gradativa. Então, a gente, como técnico, que está aí assistindo a gente, passem a ler um pouco mais sobre o Tamani, que é uma excelente forrageira e que não tem sido notado ainda algum tipo de problema, algum distúrbio com o animal, tá? Principalmente para animal ruminante de pequeno porte. E fazendo a complementação nessa parte dos pânicos, né, gente? Então, acho que tem que ficar bem claro. O manejo o manejo do pastejo, né? Manejar o pastejo dos animais. Tem que ficar muito mais atento quando a gente escolhe trabalhar um pânico. Ou o contrário, né? Se eu for optar por escolher um pânico, eu tenho que ter em mente que o manejo tem que ser um pouquinho mais agressivo ali, um pouquinho mais dia a dia mesmo em cima. E são capins mais exigentes, sim, em fertilidade de solo, em solos corrigidos.
porque são capins que produzem bastante massa e dependem do que vem de nutriente do solo. Nessa pegada aí, a gente tem muito costume de pensar em mombaça, né, pânico, só com mombaça, tá? Hoje tem pelo menos outros 2 capins aí que são muito promissores, tá? 3, vamos dizer 3, tá? Que é o Zuri, BRS Zuri e BRS Quênia, né? Sendo o Quênia um híbrido da Embrapa, e o capim Miyagi, certo? Esses capins, eles são... aí eu vou me reter aqui a experiências apenas de convívio aí em algumas fazendas. A gente nunca trabalhou, né, Túlio, com esses capins aqui, com boi em cima. Então, mas a gente tem visto experiências de outros produtores, acompanhando alguns produtores, experiências muito interessantes com o Zuri, por exemplo, tá? E o Miyagi provavelmente não fica muito longe, tá? O que esses capins têm de diferencial? Eles são um pânico, né? São muito produtivos, produzem muita folha, uma qualidade nutricional interessante, né? Um valor nutricional interessante. Como eles têm uma boa aceitação pelos animais, então tranquilo. E são capins que são manejados um pouquinho mais baixo do que o Tanzânia. Então são capins manejados aí a 70, 80 centímetros, 75. Semelhante ao que a doutora Janaína, inclusive, está pensando em trabalhar, com altura um pouquinho mais baixa, né? Eu tive conversando com ela bastante aí durante esses dias também. Então, como o Túlio apontou que os pânicos têm esse, vamos dizer aí, né? Precisa ter uma atenção maior. Se a gente tiver pânicos que possibilitem para a gente uma flexibilidade de manejo maior, como esses que eu citei, isso pode ser vantajoso, né, Túlio? Pode ser um ponto que o produtor que maneja bem uma braquiária, se a condição for boa, ele pode migrar para esse capim, não é isso? Só falando um pouco do Zuri, eu não tive muito trabalho com o Zuri, mas eu visitei uma propriedade ano passado, algumas vezes, produtor de leite aqui da região, e eu achei legal, conversei bastante com ele. Ele tem um módulo irrigado de Zuri, um outro módulo irrigado e braqueando, Marandu não, minto, Piatã. E a gente conversando, ele tem 2 lotes de vaca. As vacas, no pico, o grupo de vacas no pico de lactação, pasteja no Zuri. Por quê? Porque ele percebeu que o Zuri é o mesmo manejo, mesmo período de ocupação, mesmo período de descanso, mesma área, mesma quantidade de piquetes. Ele percebeu que o Zuri respondia a uma maior produção de leite, responde a uma maior produção leiteira. E aí as vacas, o grupo de vacas que vão caindo a curva leiteira, vão para o Mombaça, e aquelas que vão secando, vão para o Piatã. Tá? Será que vocês estão me vendo aí? Ô, Caio? Sim, eu tô vendo. Legal. Já que a gente está falando aí de Mombaça, teve algumas perguntas aí em relação a pânicos, né? E 2 perguntas aí, o Igor e o Gustavo perguntaram sobre Mombaça relacionado a regiões mais declivosas, né? E o Cleverson comentou sobre o que a gente acha sobre o uso do Mombaça pela metodologia do balde cheio. Eu vou falar sobre essa e vou passar para você comentar aí. O Cleverson, né? Nosso amigo aí de longa data também. Eu acho fantástico a metodologia de trabalho, né, aplicada, porque faz os produtores, ou ajuda os produtores a intensificar mais a produção, né, e ter um pouco mais de cuidado, de monitoramento daquilo que é feito, né? Só que pelo que a gente vê, e aí você, Cleverson, com certeza você já vê muito mais do que a gente, né? Você é extensionista da Emater aqui. Eu só acho que aqui a gente tem trabalhado com um número de piquetes muito grande para o Mombaça, às vezes chegando a 30 piquetes por aí, e com níveis de adubação exorbitantes, né? O Ernesto Kozer, né, tá por aí, ele fez um comentário agora há pouco. Não aduba se você não sabe manejar, ou não aduba se não tem boca para comer. E o que a gente percebe em vários momentos aqui nos produtores que a gente acompanha? Roçadeira, ou pasto passando do ponto.
E é melhor o contrário. É melhor o gado entrar um pouquinho antes do que o gado ficar entrando com pasto passado ou perdendo pasto. Então, eu acho fantástica a metodologia, mas eu acho que precisa de ajuste. Precisa um pouquinho de ajuste, né? Principalmente em número de piquetes e adubação, certo? É claro que isso é muito variável, mas de forma geral, minha opinião é essa. Fala aí, Túlio. Eu concordo com isso também. Eu sempre tenho cuidado ao pronunciar ao fazer comentários sobre esse sistema, balde cheio. Visitei também algumas propriedades e sempre há a presença da roçadeira, né? Porque falta boca. Produz-se muita massa, né? Produz um material do gado, que as vacas, né? Leiteira, que as vacas não dão conta de comer, né? E o produtor cortar. Ele gasta a ureia lá, falando de ureia, de nitrogênio, que ele colocou, certo? Às vezes tá tão passando, tem tanto material que quando o produtor não tem o cuidado, quando ele roça, aquele material vai decompor, vai acamar, vai matar alguns perfilhos, vai atrasar ainda mais a rebrota do que poderia ser melhorado. Então eu acho que falta algum ajuste, né? Porque assim, no caso da produção leiteira, por isso que é difícil a gente manejar o pastejo naquela questão lá do put and take, que tem muita forragem, pega um animal extra, coloca aqui. Ah, tá baixando demais, tira o animal, joga ele lá não sei para onde. Com gado leiteiro não, cara, não tem como você brotar do nada um animal lá para colocar aqui, não é assim que funciona. Tem uns lotes meio que fixos já. Então é muito complicado. Eu acho que a gente tem que começar devagar e aprendendo o manejo vai aumentando, aprendendo o manejo vai aumentando. Mas eu resumo que os caras estão à frente do que muitos outros. Então, assim, muita coisa boa tem transformado vida de famílias aí na região que a gente conhece. Né? Que passou sei lá, de 40 litros e hoje produz 180, 160. Como eu falo, eu acho a ideia fantástica. É só mesmo uma questão de ajuste, né, Cleber? E aí vocês, né, extensionistas que acompanham e a gente, óbvio, né, um pouco mais distante, mas tentar ajustar mesmo, tá? Tentar ajustar, né? O professor Carlos acabou de fazer um comentário aí, né? A roçada de vez em quando é compreensível, né, professor? A gente se depara com essa realidade. O capim tá para penduar, alguma coisa do tipo, faz parte do rotacionado, mas ela não pode passar a ser frequente, né? Ela não pode passar a substituir demais a colheita pela boca do animal. Acho que essa a gente não pode ver na roçadeira um animal ali. Ela tem que entrar uma vez ou outra se for preciso num caso emergencial. A roçadeira ela tá virando como um erro programado já, né? E a gente não pode trabalhar pensando em economicidade assim. A gente tem que ter eficiência de pastejo. Eficiência de pastejo é o lema aí do pessoal do professor Paulo, não só dele, mas como todos nós, tecnistas, agrônomos, veterinário, técnico, todo mundo que está aqui, a gente tem que ser eficiente naquilo que a gente faz. E a gente está falando de pastejo. Então a gente tem que escolher uma forrageira boa, mas também eu não posso esquecer do meu manejo. Eu tenho que colher ela bem para ela crescer bem. Senão, pega aquela mais barata lá mesmo e deixa lá e reza. Porque como a gente conversou ontem lá com o professor Paulo, rezar é de graça ainda, né? E rezar bastante para dar certo. Certo. Ficou a dúvida aí do pessoal, o Igor e o Gustavo, sobre declividade. Gente, pânicos de forma geral não são muito recomendados para solos com declividade, vamos colocar aí já de média para acentuada, tá? Se tem uma declividade pequena, certo? 3% aí, algo desse tipo, 4%, 5%, talvez você consiga manejar ainda. Só que isso a gente não pode analisar só assim, tem um pouco ainda que ver com textura de solo, né? A declividade associada a solos mais argilosos, aí costuma ser mais problemático ainda, né? Solos que tenham, óbvio, tá, pessoal? Entendam os solos mais argilosos que têm alguma dificuldade na infiltração da água. Então, pode acontecer
deve acontecer, e a gente observa isso com bastante frequência, começar com escorrimento superficial e chegar até níveis de erosão aí maior, erosão de sul. Então, isso quer dizer que não dá para usar pânico em terreno declivoso? Tá, só que não pode ser muito declivoso. Pânico costuma formar touceiras, às vezes em 1 metro, né, quadrado, tem uma touceira só, ou uma touceira e meia no máximo. Então, principalmente quando os animais saem, né, e aí possibilita o impacto da gota da chuva direto no solo, quando sai a maior parte da folha, aí isso acaba sendo um problema. E mesmo que a gota da chuva ainda consiga impedir o impacto direto, a água que acumula embaixo, como as touceiras estão muito espaçadas, ela ainda assim pode promover um pouquinho de carregamento de solo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com colocar pânico em área que tem topografia meio irregular. Então, eu nunca faço essa recomendação, certo? O Túlio acredito que também trabalha em algo parecido. Se a gente tem uma área aí de topografia meio irregular, a gente precisa partir para o lado das braquiárias, tá? A gente não vai conseguir uma cobertura de solo muito eficiente trabalhando com pânico, né, Túlio? E aí, para a gente já, em função do tempo, é óbvio, vamos já então, a gente mais ou menos... Pessoal, vai cair a live aqui. Eu vou encerrar e vou voltar para a gente finalizar, tá? Aí, só um pouquinho aí. Eu anotei, tá, gente, as perguntas que estavam na outra lá. Só para a gente fazer a transição para o braquiário, eu vou pegar essa pergunta que a Anne acabou de fazer aqui, ó. Em áreas de condições heterogêneas, é interessante o uso de 2 tipos de capim. E aí a Isis também, a professora Isis, comentou agora há pouco aí numa pergunta, ela perguntou algo parecido, né? Se a gente pode escolher uma forrageira só para a fazenda inteira, né? Ou a gente usa outras estratégias, digamos assim. E teve mais uma pergunta aqui, do Anderson também, mais ou menos no mesmo sentido, né? Se eu tenho uma área mais alagada e uma outra área que não é alagada, como que faz? Então, gente, a gente nunca vai recomendar, né, que seja uma fazenda inteira de um capim só, né, Túlio? A gente falou dos pânicos, então vamos entrar aí nas braquiárias. Acho que a gente já pode começar falando disso, né? A importância que as braquiárias têm nesse planejamento estratégico das áreas, né? De forma geral, vamos pensar assim, a gente deixa o filé mignon ali para pôr pânico, né? Se for possível, fazendo essa relação. E talvez as braquiárias, elas podem entrar nessas áreas que têm alguma limitação, né? Mais críticas. O que você acha sobre isso daí? Normalmente a gente tenta fugir um pouco da monocultura, né? Se for possível, para que a gente consiga exatamente isso. A gente pode evitar alguns problemas, né? Se tiver alguma praga, alguma doença. E também otimizar a produção, né, em alguns lotes, em alguma categoria animal. Então, de modo geral, o que a gente vê aí na literatura e conversando com o pessoal no campo, fica ali em torno, tenta formar 30% da área, né, da propriedade, com pânico, de modo geral, 30-70, 20-80, fica nessa média aí. Aí a gente conseguiria, se o cara conseguir fechar bem o manejo, fazer aquilo próximo daquele do colocar e tirar animal. Posso pegar, aí você tem que ter a categoria animal semelhante. Aumentar o uso de uma área, e se abaixar muito, você tira. Mas aí você tem que estar afiado já, saber da logística, você tem que conhecer a sua propriedade. Né? Eu sempre comento muito que, por exemplo, se você tiver uma área uma propriedade só formada por braquiária marandu, que é a mais comum aí, em determinada área da sua propriedade, o capim cresce de um jeito que o outro não cresce. Piquetes de áreas semelhantes aguentam mais boi do que o outro. E o que isso tem a ver? É diferença de solo, de mancha de solo, mais drenado ou mal drenado, uma mancha ali de um solo mais fraco, talvez. Então, assim, essa variação de espécies numa propriedade é interessante. A mistura de sementes de espécies não é interessante. Por exemplo, acho que o Pedro comentou lá no começo sobre pânico e umidículo, se não me engano. Não sei se era Sim, eu estava deixando essa... Teve umas 3 perguntas sobre isso, eu estava deixando isso aí para a gente
colocar no fechamento da nossa ideia aqui, mas pode mandar aí. Não, beleza, é isso aí, Filipão. É o piquete pulmão, exatamente, para dar uma respirada nos outros, né? Normalmente ele vai dar uma sobrecarregada. Mas, Pedro, cara que eu admiro bastante aí, tá no campo aí, é um veterinário, super nutricionista. De modo geral, a gente não indica não, porque são plantas que crescem, se comportam de modo totalmente diferente. Então, os animais, em algum momento, vai preferir uma em detrimento da outra, né? E depois, quando a pastagem que sobrar, o que formar lá, as plantas de pânico, de modo geral, vão ser deixadas de lado e o gado vai preferir mais a. Mas eu queria responder uma pergunta que eu vi, Rafa, já passou. Ares, achei interessante a pergunta dele. Ele perguntou no melhoramento genético de plantas forrageiras, né, de gramíneas, que seria mais, qual era a nossa opinião, o que deveria ser mais aguçado, né? Uma resposta que eu penso, e você pode talvez concordar ou mostrar a sua opinião. Partindo do ponto de vista nutricional e que a gente produz forragem para ruminantes, eu penso em gramíneas mais resistentes. Eu penso em resistência. Lógico, mantendo o equilíbrio de massa. Resistência à praga, doença, solos medianos, tá? Não vamos, solo pobre não, solo mediano. Arenoso. Por quê? Porque a gente tem que produzir massa. Para o boi, para o ruminante, a gente produz massa, fibra. A gente produz celulose, que é um banco de energia latente, segundo o professor Edeno Detman, né? Então a gente produz energia, a gente produz celulose. Né? Então tem que ter massa. A qualidade ali, a proteína, para você ir de 8 para até 9, isso a gente consegue corrigir. Né? De 8 até 10, 12, a gente consegue corrigir via adubação ou no coxo, lá suplementando, que a gente não pode, quando a gente manejar pasto, a gente não pode esquecer do manejo também da parte nutricional do suplemento, porque nem sempre a forrageira vai conseguir alcançar, atingir níveis ótimos ou níveis que a gente tem interesse econômico, tá? Um gado a pasto bem manejado, ele vai produzir 800 gramas, 900, ganha 1 quilo, mas ali é uma coisa esporádica, tá? Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Eu gostaria, eu partiria para esse ponto mais resistência. Sim, eu adiciono só isso, Túlio. Acho que o melhoramento, acho não, tenho certeza. O melhoramento ele já tá, é claro, né? Nos programas de melhoramento tem alguns capins eles saem com características mais direcionadas, né? Vamos falar aí de alguns capins hoje que tem no mercado que saíram bem direcionados, digamos assim. Hoje a gente tem o BRS Paiaguás, né? Foi lançado há alguns anos, que entrou, né? O professor Ed Carlos deve estar por aí ainda, que é um capim que está, não vou dizer que ele foi planejado para isso, mas é um capim que está sendo bem aceito na área de integração. Em áreas que tem um período de seca um pouco mais drástico, esse capim segura um pouquinho melhor, com uma boa qualidade, inclusive nutricional. Tem um capim que está prestes a lançar aí, se eu não me engano, para a Embrapa também, voltado para a produção de palhada. Tem um capim que é BRS Piporã, é um híbrido da Embrapa, que também é braquiária, viu, gente? Uma braquiária híbrida, que é tolerante à cigarrinha, tá? Pelo mecanismo de antibiose. Então, ela produz lá um composto químico que, quando a cigarrinha, né, ela perfura a planta lá e entra em contato com essa substância, ela meio que repele o inseto. Então, isso aí são coisas meio específicas, né? De forma geral, o que eu vejo de muito positivo? Hoje a gente tem o Tamani, que é um pânico com praticamente só folha, né? É um híbrido, só folha praticamente, um material de alta qualidade, uma rebrota rápida, muita produção anual de massa e um manejo mais simples, né? Mais simples do ponto de vista que é mais difícil errar. A gente vê a Embrapa lançando o Zuri, lançando o Kenya, né? E também são dois capins um pouco mais fáceis de manejar, que fazem o produtor ter um pouco menos de erro no manejo, certo? O próprio Miyagi, que ainda, posso estar enganado, viu, gente? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Mas acredito que ainda não saiu, acho que o registro de comercialização, alguma coisa do tipo. Então, por isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo ele meio que por aí ainda, né?
Então, a gente está vendo aí alguns capins saindo e que tem um pouquinho de essa vantagem de ser um pouquinho mais fácil de manejar, né? É, já teve uma pergunta aqui também sobre híbrido, a gente fala já já. Vamos só tentar, como a gente já extrapolou o tempo, tá, gente? Eu peço aí desculpas, mas também vamos falar assim, vamos terminar o que a gente tem proposto aqui. Túlio, em que situações que a gente colocaria, vamos pensar, a gente falou de pânico, né? Mais exigente e tudo mais. E as braquiárias? Como que seria o encaixe aí das braquiárias dentro de uma família? Você já comentou um pouquinho sobre categoria animal e tudo mais, mas vamos fechar esse assunto falando de alguns cultivares que tem por aí, né? Um charaés, né, que o pessoal chama de MG5 por aí, um piatã, tá? Em que casos o braúna, né, que o professor Glauber aí está me cobrando para a gente falar, também é uma braquiária lançada pela Matsuda há algum tempo aí atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, rapidamente. Tá, então falando de braquiário, já respondendo o comentário do colega aí, Gel, sobre o Convert, né? Eu queria falar um pouco dele também. O Convert, pessoal, para mim é uma forrageira fantástica do ponto de vista genético. Eu costumo dizer que a genética dela, o sangue, né? Entre aspas, o sangue que corre nas veias dela é um sangue muito nobre. A hibridização que fizeram ao lançar esse cultivar, o pessoal do CIT, lá da Colômbia, né? Geneticamente ele é fantástico. Só que no campo aí a gente não tem visto bons resultados. Pelo menos eu não tenho ouvido, né, de colegas, tanto da pecuária leiteira de corte, bons resultados com ele. Por quê? Aí vai naquela questão. O melhoramento genético a gente ganha numa série de fatores, a gente perde em outro. Tá? E forragem, pessoal, a gente tem que sentir. A gente tem que sentir a planta. Eu falo sempre, sente a planta. Se a planta é tenra ao toque, ela é macia, ela é sensível ao toque, com certeza ela tem uma maior digestibilidade, porque ela é mais sensível dentro do rumen também. Tá? Então, aquele material ele vai ser muito mais digestível, vai ser digerido com muito mais facilidade dentro do rumen. Isso é legal, isso é bom, digestibilidade. Só que, por outro lado, o pé do boi, em cima dela, o dia inteiro, é ruim. Né? As folhas são muito sensíveis, as folhas se quebram, se despedaçam, se desprendem do perfil ali, deixam de fazer fotossíntese e vai diminuindo o vigor da planta. Então, os comentários que eu ouvi do Convert, de amigos próximos até, é que assim, não aguenta pé de boi. Não aguenta pé de boi. Então, assim, acho que o Convert seria uma forrageira de excelente qualidade nutricional, né? Digestibilidade, proteína, ela consegue subir um pouco mais. Só que tem que ser para categorias mais leves e você tem que dar um descanso, dar uma respirada maior nela, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi que ele entrou no começo lá, não sei se ele está aqui ainda, um amigo meu lá, tem fazenda lá no Mato Grosso do Sul. A gente conversou semana passada, ele falou que eles plantaram lá uma área, não me lembro quantos hectares, para fazer semi-confinamento. E justamente essa área, eles formaram toda de Convert, porque eles ouviram falar que era bom, sei lá. Realmente é o capim bom. Mas eu falei, pô, mas vocês vão meter boiada pesada? Olha lá, tá lá. Vocês vão meter boiada pesadona, né? Muito gado numa área pequena, né? Porque é o famoso TIP, né? Que é ali ó, acima de 1%, 1,5%, 1,2% de suplementação. Então é boiada chegada já, né? Só para dar aquela terminada. Então vocês vão botar muito peso pisoteando naquele Convert, cara. Eu falei assim, cara, eu acho que ele vai sair vigoroso, porque as sementes são boas, com certeza. Mas você tem que ter cuidado ao manejar isso aí. Daí ele falou, puta, velho, sério, velho? Então vamos ver o que acontece. E é assim mesmo, né? Se pecou na escolha da espécie, não dá mais para tirar. Então agora a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se adaptar a uma espécie que não é adaptada àquela região ou não é adaptada àquele tipo de sistema que a gente quer manejar, que a gente quer produzir. Você viu que inverte o papel? Vai ter muito mais trabalho. Talvez a gente não vai conseguir otimizar. Mas a experiência é assim mesmo, vivendo e aprendendo. Sim. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Alessandro Souza, ele fala assim, né? No solo arenoso, recomenda que tipo de capim? Alessandro, a gente pode usar essa sua pergunta, então,
para falar de forma mais geral sobre as braquiárias, né? Gente, a gente não pode ter um pensamento assim também, como se a gente tivesse dividindo os capins em classes, né? Eu vou tratar bem os pânicos e vou, o que sobrar lá, eu vou colocar braquiária. Não, não é bem assim. As braquiárias, vamos aí numa ordem cronológica, né? A gente tem braquiária umidícola, dictioneura, antigonas aí, digamos assim, né? A gente tem braquiária decumbens, também bastante antiga. A gente tem braquiária rosisiensis, bem antiga, certo? São capins que toleram mesmo um pouco mais aí de acidez, como a gente já falou lá para trás, um pouco... Eles toleram fertilidade de solo de forma geral mais baixa. Só que eles gostam também de um solo melhor. Elas respondem no solo melhor, tá? Aí vamos subindo de escadinha aí, né? Aí a gente chega no Marandu. Teve a pergunta agora aqui do mesmo Alessandro, mesma pessoa aí. O Marandu, acredito que foi o marco da pecuária nacional, né? Até hoje ainda é. Foi o marco. A partir do Marandu, as coisas deslancharam de forma geral em grande parte do país. Então, só que isso não quer dizer que o Marandu tolera solo arenoso, não quer dizer que ele prefere solo arenoso ou que ele prefere solo ácido. O Marandu é o mais próximo, né? Eu falo direto esse pontulho aí, né? O Marandu é o mais próximo daquela forrageira milagrosa que a gente fica buscando. Depois do capim-PT, como o professor Emerson falou ali, né? Cadeiras à parte. O Marandu é o que chega mais próximo. É o que aguenta mais arroxo aí nas fazendas, de manejo ruim, de solo sem reposição. Marandu e a decumbens são os que aguentam mais mesmo. Então, assim, pensando em não errar, se você tem um solo de fertilidade natural muito baixa, não tem como você pensar em evoluir tanto para capins que têm uma exigência muito alta. Porque às vezes a gente vai ficar jogando muito nutriente, achando que aquilo vai dar um resultado, achando que o investimento que a gente faz na ureia é proporcional ao rendimento do capim e das arrobas de carne ou leite lá depois, mas se o solo não ajudar, se o solo também não for estruturado, a gente pode estar dando um tiro no pé aí. Então, é claro que se eu tenho áreas menos nobres da fazenda, eu vou tentar adequar capins que tolerem melhor essa condição. Não é que eles peçam essa condição, mas eles toleram melhor, tá? Então, é por isso que até hoje o Marandu ocupa aí 70% quase dos nossos pastos, porque ele vai em muitos lugares que outros capins não vão. Eles cobrem aquele solo que é declivoso, eles vão no solo mais arenoso, eles vão, né, num solo de uma fertilidade um pouquinho mais baixa. Eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Agora, se eu não tenho uma condição ótima que me possibilite chegar no pânico, né, Túlio? Quais outras braquiárias aí que a gente poderia subir uma escadinha, digamos assim? Cara, de produção, a gente ganha num lado e perde no outro. Por exemplo, tem o Piatã, a gente já comentou alguma coisa sobre o Piatã, o pessoal da integração está usando bastante, né? Porque há um tempo atrás, há poucos anos atrás, usou-se muito a Rosisiense, né? Resultados fantásticos, né? Mas era mais voltado para a produção de palhada. E o Piatã se deu muito bem com isso e tem a vantagem de que ele produz mais massa. E se eu produzo mais massa ali na entre-safra, eu posso botar mais boi, né? O boi safrinha. Então seria uma alternativa. Aí o Brauna, que comentaram agora há pouco, aí eu não consigo ler aqui não, porque meu celular é muito pequenininho, eu não consigo enxergar. É o Glauber, professor Glauber. Do Brauna, né? O Brauna, eu lembro que eu fui no lançamento dele, numa feira agropecuária lá na Bahia, quando eu estava lá ainda, talvez em 2015, não me lembro. Não tive contato na prática com ele. Geneticamente, ele parece ser um capim muito bom, mas cai naquela coisa. Se cresce muito, se é muito agressivo, ele não é tão simples de mexer assim. Você tem que botar boi para comer. Senão, ele vai herdar aquele dito do Mombaça lá. Ou faca, ou fogo, ou foice. Tá? Mas geneticamente tem muitas qualidades. É isso aí. Aí a gente tem situações de limitação.
aí a gente tem situações de limitação, né, gente? Vamos falar aí, então, de áreas que tem certo encharcamento, tá? Aí, qualquer capim, tá, gente? Não tolera alagamento, tá bom? Exceto as braquiárias múltiplas aí, né, que são beira de brejo, tá? Mas isso aí já não, a gente não considera aí na produção animal. Esses capins nenhum toleram alagamento, tá? Alagamento por um tempo longo. Alguns capins toleram encharcamento do solo. São coisas diferentes, né? Um capim que tolera bem encharcamento, e acho que isso já é de senso comum quase, é a braquiária midícola. Então, se você tem área de baixada aqui em Rondônia, tem demais, né? O midícola, eu costumo dizer aí que segura grande parte das propriedades pecuárias aqui de Rondônia, né? Não tem como fugir da midícola, gente. É aquele negócio, é um capim que só ele aguenta aquela condição. Tem um outro, né, que foi colocado no mercado pela Embrapa, que é o capim pojuca, que é um pasto nativo aqui do Brasil, da região centro-oeste. Isso, Pantanal. Muito parecido com o navalhão aí, uma planta daninha que a gente vê por aí, né? Esse capim também pode ser usado. Aí eu vou aproveitar essa deixa do pojuca para falar da pergunta da Thaís ali sobre o MG5, né? O pojuca é um capim muito produtivo, né? Mas o que a gente tem visto dele por aí é um capim muito duro, né? Um capim que machuca ali na hora do animal ingerir, tá? E aí, vou passar para você aí, Túlio, a pergunta da Thaís. Como que fica a aceitação dos animais pelo MG5, que é o famoso MG5, mas é o capim charaés da Embrapa, né? Que é um dos capins, né, Túlio, que sobe na escadinha aí. Se a gente fosse melhorar dentro das braquiárias, o MG5, o charaés, é um capim com muito potencial do ponto de vista produtivo, né, Túlio? Muito erro, muita. O que a gente chama de. Quando às vezes o cultivar ele é lançado de forma errada no mercado, ele é queimado rapidamente, né? Queimado no sentido figurado, e não cai no gosto do produtor. Por quê? Porque o pacote tecnológico não foi vendido junto. Alguém comentou agora há pouco aí, o erro do produtor, a falta de assistência técnica. Eu não diria nem a falta, que hoje a gente tem muito técnico no campo, muito técnico bom, muito consultor bom. Falta a gente conseguir abrir a cabeça do produtor para ouvir as orientações, tá? O que falta é eles aceitarem essas recomendações técnicas. O MG5, né, o Charaé, que não gosta muito de levantar, o que ele faz? Ele é acostumado a deixar, não, deixa crescer. Deixa crescer que quanto mais massa, melhor. Porém, o Charaés, né, ele tem na estrutura dele, quem já viu o Charaés em crescimento livre, as pontas da folha dele vão se fechando, se fundindo, de forma a ficar pontiaguda. Aquilo é uma coisa ruim para o animal. O animal, quando ele vai fazer o bocado dele, quando ele desce, aquela ponta da folha espeta o espelho nasal do animal e restringe o pastejo, o consumo, né, o bocado. Então, o animal, às vezes, ele evita de visitar aquela touceira. E, consequentemente, folhas mais velhas, elas tendem a lignificar mais e a digestibilidade menor. Então, junta uma menor digestibilidade com a menor preleção, né, preferência do animal, e a gente tem prejuízos na estrutura do dossel. Então, cada vez mais, se o animal não pasteja, cada vez mais a estrutura cresce, a planta cresce, e cada vez fica pior. Então, assim, é um mau manejo. O Charaés, quando bem manejado, dentro da faixa ótima dele, fantástico, vai embora. Isso é excelente qualidade. Isso, complementar aí que comentar sobre o Pedro falou aí do Tijuca, né, que também também é um capim lançado pela Matsuda, né? Esse Tijuca aí, MG11, ele é uma setária, tá? Um capim do gênero setária. Ele também é colocado no mercado com essa finalidade, tá? O Sávio comentou aí também sobre o Tangola, também também está no mercado com essa finalidade, certo? Mas eu não sei falar desses capins, eu não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei com esses capins, então eu vou ficar devendo essas informações mais detalhadas, tá? Sobre o Tijuca
e sobre o manejo com o Tangola, porque eu nunca trabalhei, tá? Tangola é muito utilizado pelo pessoal da Embrapa do Acre, certo? Lá eles têm esses solos com limitação, né? Limitação física subsuperficial, tá? É, Isso que o Henrique falou, eu concordo, resume aquilo que eu falei, né? Para ti, aí, o pasto, né? A forragem entra mais como uma fonte de fibra, né? O volumoso, que é o animal, ele vai, basicamente, os nutrientes dele, ele vai receber no coxo, que ele precisa, e ele vai buscar a forragem como uma fonte de fibra para equilibrar, para ajustar a dieta, porque os ruminantes precisam do nível mínimo de fibra efetiva aí para ter motilidade ruminal, saliva, tamponamento, etc. Tá? Então seria Henrique, uma forrageira com um volume de massa grande aí. Tá? Pode ir para uma marandô, que ela vai produzir bastante massa, não é tão sensível ao pastejo, ou algum pânico aí. Tá? Mas aí o pânico você vai ter que abaixar ele e respeitar. Então você tem que ter um piqueteamento por causa da estrutura de crescimento dos pânicos ser mais ereto. Tá? Aí eu já não sei se encaixaria muito. Para complementar a discussão sobre o Charaés, viu? O Felipe fez uma pergunta aí. Um dos pontos, viu, Felipe, de erro no uso do Charaés é pensar que ele é um mombaço, certo? Então, um dos erros na introdução desse capim foi algo parecido com isso. Não, esse capim é igual um mombaço, ele é grande, ele forma touceira, ele tem folha grande. Então, vou manejar ele igual um mombaço aí a 80 centímetros de altura. Não, gente. Charaés tem que ser manejado a 35. 35, se for no sistema contínuo aí, 25 a 35 centímetros de altura. E tem que ter subdivisão. O animal, vamos falar aí no geral, tá, gente? Ele tem que ser obrigado a comer aquele capim. Ele tem que estar ali para comer aquele capim. Se ele for mal formado, eu vou pôr o Charaés, o MG5, em cima de um pasto de braquiarão. Mas eu não quero que o braquiarão morra para deixar fechada a área, eu vou sementear o Charaés por cima. O gato não vai comer. Ele vai comer o marandu embaixo, porque é muito mais palatável para ele, é muito mais aceitável. Então, ele não vai no Charaés. Então, MG5 Charaés tem que ser bem formado, tem que ser só ele no piquete, o animal tem que entrar para pastejar ele, tá? E a altura não deve passar de 35 centímetros, não. Você pode querer me xingar aí e falar, não, não pode, esse capim tem que crescer mais. Não, se ele crescer mais, o gado não come. Ele tem que ser manejado a 35 centímetros de altura, 25, 35 de altura, tá? Estourando aí 40 centímetros de altura, né? Ele começou a passar demais, muito provavelmente vai ter problema na ingestão dos animais, tá? Só vou citar aqui, tá, Túlio, algumas perguntas que o Aurélio perguntou quais forrageiras a gente indica para... Travou aqui, travou aí ou não? Travou ou não travou? Tá? E a Jana, eu acho, perguntou aí também de qual capim que a gente recomendaria para sistema de integração lá no Rio Grande do Sul. Pô, eu nem me permito a falar disso numa live que o professor Paulo Carvalho está participando aí. Eu acho que seria mais interessante conversar talvez diretamente com o pessoal aí da Aliança CIPA que tem mais experiência nessa região aí do que a gente, tá? Pessoal, travou, eu estou vendo as mensagens de vocês aí, mas eu acho que já voltou. Acho que já está no normal. Vocês estão me ouvindo? Túlio, tá me ouvindo? O áudio tá bom o seu agora. Estão me ouvindo, pessoal? Ainda travado? Oi? Deixa eu sair. Eu vou sair e entrar de novo. Tá me ouvindo aí, Gabriel? Tô vendo, tô vendo. Então vamos lá. Não, vamos então. Eu acredito que está funcionando aí. Ah, beleza. Então, Só para fechar então, se eu entendi bem as perguntas, que travou um pouquinho, mas eu vou tentar
responder o que eu entendi. Eu acho que para responder todo esse beabá que a gente começou hoje, a melhor forrageira, a forrageira ideal, é aquela que se adapta à sua região, principalmente, primeiramente, e depois à sua realidade de produção e financeira. Tá? Não adianta nada eu chegar lá com um convert para implantar lá no sertão da Bahia, que tem um pessoal da Bahia aí que eu estou vendo. Eu morei na região de Alagoas, sou de Pernambuco, terra boa lá, terra bem formada, é terra formada de capim-búfalo, que é o centro ciliares, e palma forrageira. Né? Então, ele pega do norte de Minas, sobe para Bahia, sertão ali, são esses dois que comandam lá. São produtivos, têm uma determinada qualidade, né? E resistente à seca, certo? Vai lá para o Pantanal, por exemplo, pastagem nativa. É difícil, eu diria que impossível, em alguns locais do Mato Grosso do Sul, você falar de pastagem cultivada. Então não adianta nada a gente estar falando aqui de cultivar lançado por não sei quem, por não sei quem, que lá, 4 meses do ano ou mais, eu não sei se eu tenho um primo meu que trabalha numa fazenda grande lá, o Rodrigo Jardim, não sei se eu não consegui observar, 4, 5 meses do ano está debaixo d'água, então não tem como você formar uma área, gastar maquinário, plantar, para daqui a pouco vir a água e tomar conta. Então eles têm que manejar, conhecer bem as pastagens nativas, que são formadas por uma gama de espécies vegetais lá. E a mesma teoria, né, tirando o alagamento, vai lá para o pessoal do Rio Grande do Sul também. Não tenho experiência lá, eu só fui uma vez para o Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, lá em Santa Maria. Não conheço bem a pecuária de lá, só de leite, conversar mesmo. Mas pastagem, perguntaram, parece que integração aí, né? Acho que deve ser lavoura pecuária. Lavoura pecuária. Atacaria aí, aveia, zevém, eu não sei te responder bem ao certo não, tá? A gente marca aí com o pessoal do Sul para discutir isso aí. Mas acho que a gente tem que atender a região. Né? Tem um pessoal, um amigo meu aí, o Rafael Marzal, professor lá na Costa Rica, né? Um abraço aí. Eu acho que essa outra pessoa que você perguntou do Convert deve ser de lá, pelo espanhol. Lá eles têm que testar, eles têm que produzir, eles têm que achar uma forrageira adaptada a regiões, a solos quase alagados mesmo, porque lá chove muito. Lá chove, sei lá, 3.000 milímetros por dia. Lá tem uma semana de estiado por ano. Por dia não, 3.000 por dia não, 3.000 por ano. Então, eles têm que achar a forrageira adaptada para aquela região, a solos extremamente encharcados, tá? É isso aí. Em função, óbvio, do tempo, tá? Eu vou tentar aqui dar uma sintetizada em algumas perguntas que a gente já tem, algumas que chegaram aqui, para a gente poder fechar, senão a gente vai ficar a noite inteira falando aqui, tá? Só uma resposta rápida aí para o Caio, perguntou se o Mavuno pode entrar nessa equipe aí dos capins ideais. Pode ser considerado, né? É um híbrido, né? Um híbrido que a gente, infelizmente, não tem muitas informações da procedência, né, genética, digamos, mas é um híbrido de braquiárias que tende a ser muito parecido com o Convert, tá? E com o mulato. É o que a gente observa na prática, no dia a dia. São dois capins muito semelhantes, tá? Então, o que a gente falou sobre o Convert se aplica, acredito que se aplica ao Mavuno, tá? Teve uma pergunta aqui sobre numa área que ocorre morte súbita, a morte do braquiarão, né? O que a gente colocaria? Se for manter esse nível médio, né? Foi o Hugo aqui que perguntou. Se for manter esse nível médio, né, Túlio, e teve um problema com morte súbita, hoje, o que a gente vê? A gente vê MG5 Charaés substituindo, né? E a gente vê Piatã, tá? Só que, cara, a gente já ouviu relato da morte súbita, inclusive no Piatã e no eu vou esclarecer. Isso é tudo de boca a boca, digamos assim. A gente não pesquisou nada a respeito. E aí a gente entra no outro ponto que é procedência de semente. Tem que ver certinho se
Às vezes você comprou lá o capim, mas será que era ele mesmo que estava na área que deu a morte súbita? Será que era o Piatã ou o MG5, tá? E tem um outro capim, né? Tem muita gente colocando mombaça, porque às vezes é uma reboleira, né? Então vai ali, faz um preparo até na mão, semeia ou com vincom e coloca, tá? Então, o ideal seria manter o mesmo gênero aí, por manter o nível tecnológico e o manejo, não atrapalhar o piquete, tá? Mas às vezes você pode colocar um Mombasa, um Tanzânia, né, um Zuri nessa área mais localizada, tá? E futuramente, se não tiver o problema, talvez retorna com outro braquiário. Mais ou menos, concorda aí, Túlio? Alguma consideração? A morte súbita, pessoal, é uma coisa que o pessoal que é mais do centro para o sul aí, é uma coisa que tem acometido nos últimos anos aqui na nossa região norte, Rondônia, Acre, vai dar parte do Mato Grosso, é porque são solos mal drenados, às vezes rasos, né? E tem tido esse problema que é, principalmente a Marandu, que é o mais plantado e é a que mais a gente observou a morte. Então, assim, trocar pelo menos não tem como, é insistir no erro. Outras braquiárias mais sensíveis à água, né, a solos mais encharcados, é uma opção, concordo plenamente com o que o Rafael falou, que a gente mantém o mesmo nível tecnológico ali, mesmo padrão de crescimento, tal, os animais não vão selecionar tanto. Agora, se for possível partir para um pânico, né, se conseguir trocar pelo menos aquela faixa, né, você não vai trocar da propriedade toda, que normalmente ela ocorre em áreas de uma propriedade. Se você conseguir trocar naquele piquete, show de bola. Certo. Ó, Túlio, vou falar aqui vamos fechar aqui. O Felipe perguntou agora aí se a gente já ouviu o relato de morte súbita em Zuri. Não, viu, Felipe? E eu não acredito que não exista, tá? Ele pode ter morrido aí por talvez alguma outra coisa, mas não existe, eu acho, essa possibilidade, tá, pessoal? A morte súbita, ela se dá principalmente porque o marandu, especificamente, ele tem as raízes dele, né, tem um problema muito sério quando elas ficam num ambiente sem oxigênio, tá? Causado pelo bloqueio, geralmente físico do solo e o encharcamento. Então, a conversão, né, de amido a algumas outras substâncias acaba sendo tóxica e a planta mesmo produz algumas toxinas que dá aquele sintoma ali de amarelecimento, como se a gente tivesse aplicado um herbicida, tá? Mas isso não tem relato, nunca vi nenhum relato disso, né, Túlio? Para nenhum pânico e, inclusive, nem outras braquiárias, tá? É meio que específico da brisanta cultivar marandu, né, Túlio? Isso aí. Só responder um pouco o Thales aqui, para a gente sair um pouco de trocar a forrageira, que ele falou dos sínodos, né, que tem muita qualidade, só que os produtores têm uma dificuldade, né? Ele mandou em outra pergunta, dificuldade quanto à sua manutenção da forrageira, principalmente pela sua alta exigência. Essa que é a questão, não é dificuldade. Ela é exigente, ela tem qualidade, ela produz bem, ela é exigente. Então, o produtor ele está acostumado a não dar comida, né? A não dar reposição para as forragens. E aí ele vê isso como uma dificuldade. Outra coisa é a faixa de utilização dos sínodos, de modo geral, né? Das gramas bermudas. A faixa de utilização ela é muito estreita. O produtor cresce aos olhos aquela pastagem, aquela forragem alta, com muita massa, com muito volume. O produtor não está acostumado a você falar assim, ó, produtor, ou seu Zé, você tem que colocar gado aí quando o seu capim aí, quando o seu pasto estiver aí a 25 centímetros de altura e tirar ele com 17, com 15, sei lá, com 15 a 25. Então o produtor ele não está acostumado a isso. Ele fala, tá louco? Né? E é assim que funciona. Coisa boa é difícil de manejar mesmo, viu, Tássio? E aí, fazendo a relação dessa pergunta, o Thiago, não sei se ele está por aí ainda, Thiago Zotec, ele perguntou se em solos argilosos, mais declivosos, o Mombasa e o Zuri é uma boa escolha. A gente comentou disso agora há pouco, Thiago, mas eu vou usar a sua pergunta só para fazer uma relação, tá? Terraço pode ser usado em área de pastagem também, tá, gente? Não é só em lavoura de soja, milho, algodão, não. Então, o que eu recomendo aí, né, Thiago? Tem que fazer um levantamento topográfico,
Tem que verificar se é possível colocar terraço, tá? Para contenção de água. Se for possível, se a água infiltrar, né, de uma forma que não que o terraço consiga segurar, né, escoar, digamos assim, um terraço com desnívelzinho aí de 1%, é possível colocar pânico, tá? Em algum nível de declividade, adotando prática de manejo do solo e da água, né, que é o terraço aí o mais simples. Então, dá para fazer tomando os devidos cuidados, né? A Gabriele Xisto, aluna nossa aí, ela perguntou sobre valor cultural de semente. Isso daí, Gabriele, a gente estava até no nosso plano como Caramba. Opa, voltou aqui. Travou, Voltou? mas eu parei de falar. Eu parei de falar, não falei. Não. A gente sempre escolhe a semente, é claro, pelo lado financeiro, né, Túlio? A gente às Isso. vezes vai pela mais barata, mas na verdade a gente precisa fazer uma conta do quanto que a gente está comprando de sementes puras e viáveis. Então, o valor cultural da semente é só uma multiplicação aí entre pureza e percentual de germinação das sementes. Então, entenda que quanto maior for o VC, o valor cultural da semente, maior é a qualidade de forma geral dela, tá? E aí, quando a gente fala de VC, a pureza, ela tem um peso maior. Quanto mais pura for a semente que você comprar, melhor, porque você vai estar tendo menos risco de jogar lá na sua área impurezas, né? Ovos de cigarrinha, por exemplo, né? Nematóide, alguma estrutura reprodutiva de fungos, tá? Então é ideal optar por semente de valor cultural mais alto. Túlio, para a gente encerrar, teve 3 perguntas do Jorge, do Pedro, né? Pedro Ivo, e do professor Leandro, que eles fizeram 3 perguntas. Você comentou alguma coisa sobre juntar mais de uma forrageira no mesmo piquete, tá? O Pedro foi mais específico aí, Mombaça, né? Pânico e umidícola, né? O Leandro falou do mix de espécies que alguns produtores aí têm feito. Fala a sua opinião sobre isso daí, eu vou falar também um pouco e a gente caminha para encerrar. Falando de espécie, o consórcio de gramíneas de espécies diferentes não é indicado porque elas têm hábito de crescimento diferente, elas têm o animal tem preferência diferente a ela. Então, assim, ou você cuida de uma ou você cuida de outra. Se você não está conseguindo cuidar de uma sozinho, imagina das duas ao mesmo tempo. Então, você tem que pensar nisso. É uma resposta meio simples. E os produtores que eu vejo que já consorciaram, eles fazem a mistura no olho, de cabeça. Ou que o vizinho fez, 20 para 80, 10 para 90, é a coisa mais aleatória que você possa imaginar. Algumas coisas que eu tenho ouvido falar são misturar algumas braquiárias, né, na mesma área. Aí vai, dependendo da situação, se você tiver uma região um pouco mais alagada, por exemplo. Leguminosa e gramíneas, cara, teoricamente é interessante. Eu trabalhei com Tanzânia e estilosantes Campo Grande, no Paraná, com terraço, área levemente declivada, etc. Vai bem, mas a gente vê que os animais não consumiam estilosantes. A gente tocou um experimento lá 3 anos. O Alisson tocou comigo lá, o Fabrício está aqui também, o Bruno Chigueiro, gerente de pasto, trabalhou lá também, fez pesquisa lá. Os animais não iam no estilosantes, tá? E os estilosantes desapareciam com o tempo. Então, assim, a gente viu uma contribuição dos estilosantes não pela fixação de nitrogênio, não pelo consumo dos animais, né? A gente viu que através da reciclagem de nutrientes, né? Quando as folhas da leguminosa caíam, aí sim que a nossa gramínea era beneficiada. A gente conseguiu aumentar um pouquinho ali a produção de arroz por hectare, mas assim, nada muito, sei lá, se vale a pena.
Algum lugar que Sim. você não consegue entrar com maquinário para adubar baixos níveis de adubação, beleza. Você faz um consórcio lá e faz uma ressemeadura a cada 2, 3 anos, porque as plantas da leguminosa elas vão desaparecendo mesmo. Sim. Ó, o Pedro fez um comentário aí da umidícola, viu, Pedro? Eu vou direto ao ponto, tá? As únicas coisas que me passam na cabeça de falar sobre juntar dois capinhos diferentes é quase sempre se o medícola estiver na jogada, tá? Porque daí ele tem uma função, vamos falar aí, ele tem uma função e um comportamento um pouquinho diferente. Ele é bem rasteiro, ele pode fechar a área em determinado momento, ele pode ser um substitutivo aí do marandu em áreas que tem morte. Exatamente. A mesma coisa o Voltou. inverso, tá, gente? Isso, voltei aí. A mesma coisa o inverso. Semente de umidícola que não passou por um tratamento geralmente químico, escarificação físico-química, ela pode demorar para emergir, tá? Porque ela tem uma dormência natural muito grande. Então, às vezes, jogam uma outra semente, uma albace e tal, mas já sabendo que futuramente o capim que vai ficar ali é o umidícola, pelas condições do local. Só que para ter pasto no início, mistura um outro capim, para vir primeiro, né? E o produtor não ficar sem pasto naquele momento e formar rápido o pasto. Nesses casos específicos, se justifica, tá? Se justifica sim fazer uma certa mistura aí, um mix de semente em algum momento. Agora, eu já vi ali na região central aí do estado, de Paraná, Jaru, Ouro Preto, o pessoal misturar MG12, né, que é um pânico máximo aí, parecido com bombaça, né, misturando com MG5 e tudo mais. Olha, gente, eu nunca manejei esses sistemas no dia a dia aqui, mas vamos pensar assim, ó, eu não vejo muita função nisso, certo? Porque se você tem condições de intensificar essa área ao ponto de conseguir manejar esses dois capins juntos, o que é intensificar? Ter uma parte de ter subdivisão, colocar e tirar os animais para aproveitar o que está sendo. Porque como que eu manejo um pânico e uma braquiária junto? Eu tenho que ter alta pressão de pastejo, muito animal, num tempo curto, para que os animais comam tudo ali muito rápido e eu tiro os animais, certo? Para que eu vou misturar uma braquiária e um pânico se eu posso trabalhar só com o pânico de alta produtividade? Ou um sínodo, se for vaca leiteira. Então, assim, nesses casos, eu não vejo muita função, tá? Eu vejo função num caso bem específico, num caso bem pontual, de uma umidícola ser um corretivo em determinado momento, ou um capim entrar para formar enquanto a umidícola não consegue ficar na área. Nesse ponto, eu concordo e compartilho dessa técnica aí de mix de sementes ou mix de capins, né, Túlio? Acho que é por aí. Quando eu falei de misturar da mesma espécie ali, seria isso aí, misturar braquiárias. E esses dias eu assisti uma live com o professor Wagner Pires, e ele comentou, é um cara bem experiente, bem inserido na parte das pastagens, que algumas empresas já estão quase já no mercado lançando a própria comercialização de misturas físicas por exemplo, de braquiárias, já pensando nesse setor aí do mercado, nessa demanda. Tá? Então, logo vai ter uma mistura física de gramíneas aí, já pronta. O produtor não precisa ficar misturando no olho, copiando do vizinho, ou sei lá. É uma coisa técnica mesmo, de empresas idôneas. A parte da escolha da forrageira, para a gente finalizar, é escolher uma espécie que se adequa e também escolher uma empresa boa, idônea de sementes, tá, pessoal? Sim. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos, né, Túlio, para as tecnologias e para que os produtores estão fazendo que dê certo, tá? Então, se a gente já tem evidências de que algumas misturas funcionam, né? Por que não fazer? Tá? Então, Exatamente. a gente não pode ter esse preconceito, digamos assim. Só que a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? E usar os conhecimentos técnicos, né, e práticos nossos
para entender que em determinado momento isso não vai ser viável. Ou vai ser viável com um custo muito alto. E eu não estou falando custo financeiro. O custo do manejo, né? O trabalho que tem que ser empenhado para que aquilo dê certo. Tá? Então, o Felipe comentou aí, né? Colocou o Charaes com medícula, mas pensando na medícula ficar. Perfeito. Acho que essa ideia aí é útil, tá? É útil, sim, nesse ponto. Eu concordo totalmente, viu, Felipe? Parabéns aí pelo trabalho. Túlio, nós já passamos muito do tempo que era esperado, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu discutir bastante coisa. Eu vou passar a palavra aí para você fazer os seus agradecimentos e poder encerrar, tá? Não, beleza, Rafa. Eu que agradeço aí. Confesso que eu estava meio apreensivo com essa coisa de câmera, de ficar olhando, não sei para onde eu olho. Se eu olho para cima, para baixo, para os comentários, não sei para onde é que eu olho. Mas gostei. Falar de forrageira, de modo geral, de pastagem, para mim é sempre um prazer. Quando a gente está falando na aula, eu nem vejo o tempo passar. Quando eu estou assistindo as lives sobre o assunto também, nem vejo o tempo passar. E aqui também hoje não foi diferente. Depois que a gente começou, só que é muito doido. O pessoal vai perguntando. Mundo, né? Eu vi para você. E a gente pode responder e trocar uma ideia com cada um, trocar experiência. Agradeço a presença de todo mundo aí, vi minha família aí, o pessoal lá de casa. Um beijo para todo mundo. O pessoal que estudou comigo, que tá no campo aí, tem gente no Brasil inteiro, na América Latina aqui, que eu vi uma galera. Satisfação. Valeu, obrigado. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. E eu fiquei muito contente hoje aqui, não só por a gente dividir esse momento, né, juntos aqui, porque, como você falou, nós somos amigos aí de longa data, né, de infância, né, tudo. E hoje a gente tem o prazer de trabalhar junto, não só por isso, mas também pela participação que a gente teve, né, um número muito grande aí de produtores, de técnicos, de pesquisadores, né, trocando ideias. Exatamente, né? E foi fantástico. Então, eu que agradeço por você ter aceitado, agradeço a todo mundo que participou. Já aproveito para divulgar, né? Você já deve ter visto aí no perfil. Quem não viu ainda, corre aí no perfil. Semana que vem a gente tem 3 lives aqui que são fantásticas também, né? A gente vai ter uma live com o doutor Welton Cabral e, na sequência, no outro dia, com a doutora Roberta Carnevale, da Embrapa Gado de Leite. Então, nós vamos falar como manejar a pasta para produzir mais carne num dia e como manejar para produzir mais leite no outro. Né? E para fechar a semana, o Ernesto está por aí ainda, eu vi ele dando um joinha aí agora há pouco, o Ernesto Kozer Neto, né, da Tata Mars. Acredito, né, que seja a maior autoridade em cerca elétrica que a gente tem na América do Sul inteira, né, Túlio? Acredito mesmo nisso. E a gente vai ter uma live com o Ernesto aqui na quinta-feira que vem. Então, semana que vem nós temos lives na terça, quarta e quinta. E os temas também vão ser muito legais. Eu acredito que a gente vai ter discussões muito boas aqui. Continua seguindo a gente aí no perfil, vendo as coisas que a gente vai postando, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu aproveitei muito aqui, consigo, como sempre, aprender muito com a experiência de vocês e a experiência dos meus convidados, né? E hoje não foi diferente. Um abraço aí pro pessoal do Paraguai, né? De vários países que estão acompanhando a gente. Então, gente, ó, fico feliz mais uma vez, agradeço a participação de todos, né, Tuli? Vamos encerrar aqui porque a gente já tomou o tempo de vocês bastante. Gente, um abração, Pedrão. Do Amacorte lá. Exato. Amacorte, entra nas nossas publicações aí que tem os links para os perfis todos aí, né? Mãe aí também, um beijo, mãe, todo mundo que está assistindo. Eu vou tentar postar mais coisas lá agora, vou ficar mais tecnológico depois dessa pandemia, prometo. Show. Gente, um abraço, bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Um abraço. Obrigado. Abração, até mais, valeu.